Fala, Barca! Estamos aqui em mais um podcast querido por todos, querido, esperado por muito. E lógico, estou aqui. A partir de hoje, inclusive, tá? Cada podcast estarei com uma camisa de time diferente. E Meu Deus do céu. que foi pro cara essa, mano? Nada, Tu pô, me era pra negou, tu dizer, velho. esse é o meu! É o seu? Não, não é o Não, meu. Então, como tu disse que é o meu? Vamos de novo. Esse não é o meu, Nem seu! é o nosso. Podcast. Fala, Barca! Puxa a vinheta! Ei, Harry, hoje o tema tá massa. Continuando aí também, né, o nosso tema do mês, que é sabedoria. Sabedoria. E, meu irmão, sabe uma parada massa? É porque disseram que gostaram muito do último podcast. Não, eu escutei todo mundo. Foi o mais viralizado de todos, mano. A galera curtiu e amou os convidados. Amor, né? E a gente fez o quê? Trouxemos de novo. Tá aqui Olha ele! ele! Sóstenes, mais uma vez. Gabriel, mais uma vez, conosco. Ó, tu percebeu que eles trocaram de lugar pra não ter o negócio de marshmallow da boca, né? Marshmallow da boca, é. Ei, muito Gostei que ele massa. veio trajado, porque ele tinha vindo trajado no Pier? de pia. E agora? Agora ele está de baixo. Eu acho que se chamar mais uma vez, Ele vira logo pra barca, viu? ele já Vai fica vir aqui, pra barca. vice. Estão recrutando já. Ei, mas que massa. E vamos embora. Hoje o tema vai ser muito massa mesmo. A gente vai falar de sabedoria, né? Vamos continuar falando de sabedoria. Agora a gente vai mais profundo. Vamos falar de o que é ser sábio, o que é sabedoria, o que é como ser sábio nesse mundo, como não ser tolo. Cara, a gente vai se aprofundar nisso. Então, Deixa os caras falar um pouquinho deles, né? Tu fala muito, velho. é porque a galera já tá conhecendo ele, né? Mas tudo bem, pô. Vamos lá, fale de novo de vocês, se apresentem. E aí, turma, prazer aqui estar com vocês mais uma vez. Meu nome é Sóstenes, sou aqui membro da Igreja Rio e tenho servido com alegria Falou a mesma. no Pier Aldeia, Então, essa collab com a Barca é algo que muito me alegra. Galera, não dá aqui, não dá. Ficar com o rosto de. Com Moura como rosto. Palhaço, Me perdão aí, Sóstenes. Isso é um Não, brincante, esse Moura. Aí a culpa é minha. Não, pela minha delicadeza aqui, que Não, eu comecei irmão. a rir do nada, né, Tu velho? não sabe ser sábio? Boa. Deixa eu me apresentar agora pro pessoal me conhecer. Ui. Pessoal, eu sou Gabriel. Sou um dos líderes do Pensar aqui, que é o nosso Ministério de Ensino aqui da Rio. Carteirada, galera, viu? velho. Carteirada, Eu carteirada. senti. Tu disse que era líder do PIA. Mas eu demorei pra até chegar A lá. outra, ele Você falou já que era abriu? servo. Ele, irmão, Cara, eles deram pensar. Eu não pensei que só eu tinha percebido Galera, isso. ele é o irmão de Daniel Gueiros, tá? Peraí, pô. Mas enfim, Não é parente de Kika Taguiri? estamos... Estamos aqui, pessoal, para conversar sobre esse assunto mais uma vez aqui. E é isso, vamos embora. Os bora. Mas antes de começar, tem uma parada que a galera gosta de ver, que é o backstage, né? Back o quê? Backstage. Backstage, irmão. É o que está por E o trás das Speak câmeras. English? Então, arrocha lá, mostra pra galera o nosso Backstation. Não, Backstation não, backstage. Tá, vamos repetir. Não é Game backstage, Station. Backstage. Não, Backstage. Bom demais, mano. Vai lá. Barca Station. Mostra lá o Backstage. Vou lá, pra vocês galera. querem conhecer. É, por O trás das Backstage, câmeras. galera, vocês faz um enquete aí, melhor, Backstation ou Barkstation? Meu Deus do céu, nenhum dos Vai, dois, irmão. Moura. Já. Nenhum dos dois. Tem como a gente. Olha aí, velho. Olha só, galera. Aqui, ó, pra vocês verem. Será que de perto é tão bonito? De longe. Melhor de longe, né? De longe parece que tá perto. Parece que tá longe. Ah, Gabriel, Gabriel aí, é ó. feio, viu? Gabriel disse que tá malhando. Faz quanto tempo, Gabriel? Ei, mostra. Calma, Daniel Você Miranda. sabe quem fez isso aí? Isso aqui. Quem fez isso aqui? Entregue. Nossa, rapaz, não posso pegar não. E o Flamengo? Ah, opa. Não é gordo. Nem. Eu, E nem eu magro. aprendi com o Daniel Miranda. É Flamengo ou é Bayern de Munique? Não, mano, tamo junto. E no próximo episódio? Próximo episódio, surpresa. Vocês querem qual camisa aqui? Digam aí que eu arrumo. Ei, fala um pouquinho Do nosso Santa, cenário do aí, Santa. fala um pouquinho do Cara, nosso. esse cenário nada mais é do que pensar do que um quarto de adolescente, tá? Então a gente tem um adolescente que gosta de música, violão. Boa. Temos um adolescente que gosta de esporte, Basquete. uma Tem um basquete, futsalzinho futsalzinho também, né? ali.
E os adolescentes gostam de ler, tem um modo de... Tem que ter leitura, irmão. Não adianta nada. E aqui tem leitura. Como é que o cara vai se tornar sábio? Aí tá filando aí, Verdade, não se verdade. prepara pro podcast, não, é? Oxe, mas eu não tenho isso aqui, não, irmão. Isso é teu. Isso. Eu sou liso, irmão. Ai, eu pensei que os caras eram tudo estudioso, velho. Ele gosta. Oxe, tá vendo que só Mourinha não Que é tem nenhuma Bíblia, fila, irmão, que né? é Bíblia, que é Bíblia. Referência bíblica aqui, meu amigo, pra Bíblia. gente discutir aqui. Ei, mas e o backstage de verdade? Que tá Não, mostrando. backstage. Agora eu quero que vocês... Gira a Vamos lá. câmera, gira a câmera. Gira, 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 gira. Gira. Tira. Olha quem tá por trás de tudo aí, ó. Olha. O nosso líder do Eles estão tão podcast. animados. É, tá Meu guardado. irmão, Henrique. Pra você ver como é que a galera trabalha. Olha como a galera trabalha. Shotinho, sem luz aqui, ó. Mostra aí teu PC, pô. Mostra aí pra galera ver o teu PC. Eu chego. PC Gamer. Tela preta, que é basicamente o que aparece aí. Porque as são muito feios, aí quebrou, tá ligado? Exatamente. Ei, isso aí não foi bom, não. Ei, agora que camisa é essa de Gueiros? Não sei. E a aula... Mesinha de som aqui, ó. Outra câmera ali, que é a câmera central. Olha, tem gente ali trabalhando na nossa igreja. Pois é. E aqui a gente tem a terceira câmera. Pois é, gente. Eu acho que eu já mostrei tudo. Tem Tá algo bom, né, irmão? Vem pra mesa. Tá bom. Já gastei tempo demais. É. Vamos voltar aqui. É isso, gente. Agora presta atenção no nosso podcast. Deixa eu arrumar aqui. Enquanto isso, Flamenguista, olha pra cá. preste atenção em uma música que Moura vai cantar. Ô, Vira do Ipiranga. Chegou? Volta? Ainda bem, galera. Que sorte de vocês que eu não cantei. Tu sabe o hino nacional completo, Moura, será? Sim, até as mais de Plácidas. Chegue. Já pode emendar. Qual é a primeira pergunta? Harry, Eita. chegasse. Eu vou deixar pra tu. Faz aí, irmão, a primeira pergunta. Jogou a pergunta de volta. A parada é a seguinte, a gente vai falar sobre Sabedoria. sabedoria, né? O tema de setembro é sobre sabedoria. A gente falou sobre política no último episódio. Hoje a gente vai falar sobre duas perspectivas, dois tipos de pessoa. O sábio E o e tolo. o tolo. E a gente vê essa narrativa na Bíblia por várias vezes. Jesus, inclusive, conta uma parábola, né, no final do Sermão do Monte, Mateus 7, né? Um homem que constrói sua casa sobre a areia, um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Ele ilustra ali, retratando aquele que é sensato, ou seja, o sábio, e aquele que é o tolo. Mas a minha pergunta para vocês é a seguinte, para começar. Gabriel, vulgo Mateus, de The Chosen, ou Kim Kataguiri. Eu tenho muitos vulgos Que aqui. Né? categoria? Kataguiri. Kim Kataguiri. Eu tenho muitos Quais vulgos, eu são acho. as características de um tolo à luz da Bíblia? As características de um tolo. Calma. Vamos antes começar pelo objetivo. O que é um tolo? E o que é ser sábio? Então, à luz da Bíblia. Valeu por ter feito a mesma pergunta. Não, pô, porque olha só, Fala, as varão, características muitas vezes não é o que é. E aí? Vamos lá. Primeiro, não tenho muitos vulgos, não, que eu não participo de nenhuma facção, né? A única facção que eu participo é. Mas. Isso, peraí. Não, pera. Segura o podcast aí. Não entendi. Ó, a Thomas tá ligando, galera. Já era. Aí eu... Ele pensou pouco. Ele pensou pouco. Ou seja, ele foi Tolo. Caramba. Pelo amor de Deus. Foi todo. Ei, meu, peraí, pô. Bem, o que acontece? O sábio pensa tudo que diz. Quando a gente olha para as escrituras, ela vai trazer um conceito de sabedoria como sendo a pessoa que segue o ensinamento bíblico, aquela pessoa que entende a palavra de Deus e segue a palavra de Deus, crê nela e faz dela, digamos assim, a sua regra de fé e prática. A Bíblia vai trazer esse como sendo o tolo, o sábio, perdão, aquele que se atenta às escrituras Tá bíblicas. desconcentrando o cara. Não tô fazendo nada. Vai trazer como sendo tolo aquela pessoa que ignora os princípios bíblicos. Então, de forma resumida, o sábio seria aquele que se atenta à Bíblia para segui-la e o tolo é aquele que não está nem aí para a palavra de Ô, Deus. Sóstenes, mas então... O que é? Começando pela definição. Então, mas, ô Sóstenes, aí minha pergunta é a seguinte. Ele falou que para ser sábio tem que ser de acordo com os preceitos bíblicos, a verdade bíblica. Então eu não posso ser sábio se eu não for cristão? Me dê sua opinião. Então, varões, a Bíblia inclusive fala da sabedoria do mundo, né? Faz essa distinção entre a sabedoria, que é uma sabedoria voltada às coisas de Deus,
E a sabedoria é daqueles que não entendem ou não conhecem a Deus, né? Eu quero ler um texto que está lá no livro de Tiago, tá? A gente vai ler alguns versículos aqui do capítulo 3. Acompanha comigo. Verso 13 do capítulo 3 de Tiago. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? É uma pergunta, né? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de, entre aspas, sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. E por fim o verso 17. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então a gente vê essa distinção de forma muito clara, né? A gente poderia dizer que a sabedoria que não é de Deus é a tolice, né? A sabedoria humana é a incapacidade de aplicar todo aquele conhecimento que se adquiriu. A Bíblia nos desafia, né, a não só nutrirmos o conhecimento das coisas, mas a buscarmos em Deus a capacidade de aplicar muito bem todo esse conhecimento. Tem uma experiência muito legal, cara, e é muito pessoal. Minha mãe já está com o Senhor, né, desde 2005. Já são quase 20 anos. Vai fazer agora no mês de novembro. E todo aniversário que eu comemorava, assim como meu irmão, ela costumava ler um versículo, sempre o mesmo versículo, mas trazendo reflexões diferentes a partir da leitura desse versículo, que está num capítulo do livro de Salmos, que inclusive foi um dos únicos capítulos escritos por Moisés, que é o Salmo 90. No verso 12, a Bíblia vai dizer o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando a gente vai ler esse capítulo inteiro, a gente percebe que Moisés estava muito provavelmente naquele processo de caminhada no deserto com os israelitas, e ele estava pedindo a Deus condições para ele contar os dias, né, para ele administrar o tempo, porque ele sabia que o resultado prático disso seria alcançar um coração sábio. Então, cara, a sabedoria na Bíblia está muito direcionada ao cara que entendeu quem é Deus e que busca se aproximar dele, busca conhecê-lo cada vez mais. E esse conhecimento, à medida que eu me aproximo de Deus, mais eu pareço com ele. Quanto mais eu estou perto do Senhor, mais eu fico parecido com ele. E mais isso se reflete nas minhas ações, nos meus pensamentos, nos meus sonhos, nos meus projetos. Então, a sabedoria bíblica é essa, uma sabedoria que está totalmente relacionada aos valores, aos princípios eternos e que nos dá condições de aplicar esse conhecimento e modelar toda a nossa vida a partir dele, né? E o tolo, cara, ou o sábio do mundo é essa pessoa que não tem o conhecimento de Deus e age de forma insensata, né? Age de forma pouco inteligente, né? Vamos a burro, a gente está falando para adolescentes aqui. O cara que age de forma burra intencionalmente é um cara tolo, é um cara que não tem a sabedoria do Senhor. Agora, tem um ponto importante também. A gente tem um senso comum, eu não sei até que ponto isso seria bíblico, digamos assim, de que a pessoa ela pode ser sábia, mesmo sem ser um crente, digamos assim. Então, por exemplo, quando eu olho lá, sei lá, para o meu avô, pessoas mais antigas, a gente costuma dizer, não, aquela pessoa ali é uma pessoa sábia. E muitas vezes é uma pessoa que não tem tanto conhecimento da Bíblia em si. Então, acredito eu que uma pessoa ela pode adquirir sabedoria também com experiência de vida, com uma pessoa que aprendeu a viver a vida e entender a vida e a extrair a partir daí sabedoria. Não necessariamente ela leu o texto bíblico para extrair aquele princípio, mas ela aprendeu com a própria vida. E no texto que você leu, ou foi na sua fala, vai trazer um pouco disso, de que nós vamos, no decorrer do tempo, dos nossos anos, à medida que o tempo vai passando, nós vamos aprendendo, nós vamos adquirindo mais sabedoria, vamos considerando isso em nossa vida para o nosso crescimento. Então eu percebo que com a vida nós também podemos adquirir sabedoria. A gente só precisa fazer uma distinção, que é como vocês falaram, né? Sóstenes leu o texto, inclusive fez esse paralelo que inclusive a Bíblia faz. Não é que a Bíblia negue que
sem Cristo não haja sabedoria. Há sabedoria, há um tipo de sabedoria. Sim. Né? Mas o que se constrói aqui é um paralelo entre a sabedoria do mundo e a gente precisa entender que é diferente da sabedoria de Deus, porque as duas podem até ter princípios parecidos, mas o fim é diferente. Né? Então a gente pode ver aquele nosso avô que, poxa, quem tem, né, ou quem teve aí um tio, um avô, 80 anos, 70 anos de idade, já viu muita coisa. Ah, passei pela guerra de não sei o quê, já vi. Ah, isso aí que vocês estão vendo na política, a gente falou de política no episódio passado. Ah, eu já vi isso tudo, é só o ciclo se repetindo, isso vai passar. Ele parece ter palavras, até direcionamentos de paz, de respeito, que nos parece como pessoas, de fato, muito sábias, como aquelas que são cristãs e parecem ter o mesmo tipo de narrativa. Só que no fim, quando você vai conversando com pessoas que não têm a vida de Cristo como base, né, e o fim da vida do ser humano como glorificar a Deus, você vai ver que a sabedoria dele, embora se pareça, o fim é diferente. Às vezes é mais o ser humano no centro, é eu me sobressair, é eu crescer, é eu me sentir bem. É basicamente uma... Desculpa aí polêmico, mas é como se fosse mais uma terapia humanista, né? Nesse aspecto aí. Nada contra terapeutas. Agora, nesse aspecto, Harry, eu discordo um pouco nesse sentido, porque eu acho que sim, essa sabedoria ela pode ter um fim semelhante, ou não diria semelhante, o fim dela pode ser igual ao que a Bíblia vai trazer, ao princípio bíblico, mesmo sem aquela pessoa ter consciência de que aquilo é um princípio bíblico. Dá um exemplo. Por conta da graça comum que nós temos, por exemplo. Então, mesmo aquele que não é cristão, ele pode ter princípios que são de origem cristã, pode ter valores que são de origem cristã, porque dentro de nós existe o DNA de Deus, digamos assim, que é o que nós chamamos de graça comum. Nós somos seres inteligentes, seres que podemos amar, seres que têm compaixão, seres que, enfim, têm características de Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Agora, é um fato que essa sabedoria ela é comum a todo o ser humano que entende a vida e consegue viver a vida de forma sábia. E ela é distinta da sabedoria que a própria palavra de Deus vai nos trazer, que vai fazer com que nós interpretemos a sociedade à luz da escritura bíblica. Mas eu acredito que sim, a pessoa que não é cristã, digamos assim, ela consegue ser sábia. E isso pode também partir do mesmo princípio, que é o DNA de Deus dentro de nós. Não, eu creio muito nisso, como tu falou, direcionado assim, de acordo com o que eu disse. Eu creio que eles podem ter sabedoria, como foi o início da fala, pegando o gancho na fala do Sóstenes, né? Mas eu faço esse paralelo, de fato, até biblicamente falando mesmo, no sentido de há uma sabedoria que é uma sabedoria do mundo. Sim. O que a gente vai chamar ali de Zeitgeist, né? O apóstolo Paulo, escrevendo Romanos 12:2, vai dizer, não vos amoldeis ou conformeis ao espírito da época, ao padrão desse mundo. Sim. Que, veja, embora tenha uma sabedoria, ela diverge da sabedoria bíblica, porque os princípios eles podem ser parecidos, mas os resultados, e eu falo dentro do coração do homem, eles são bem diferentes. Porque, veja, pode ser que Moura, enquanto cristão, e um outro amigo meu que não é cristão, me deem o mesmo princípio de sabedoria, os mesmos conselhos, mas Moura me dê uma direção da motivação do meu coração. O outro talvez só me direcione a prática. Talvez os dois me levem à mesma prática, mas um está direcionando o meu coração, sabe? E existe essa sabedoria bíblica de nos ensinar de que não é só as nossas práticas, porque a gente vai tentar... Porque para a gente até também não ficar muito no campo abstrato... Eu acho que o ponto principal a gente tem que, beleza, exemplos práticos. Pra gente não ficar só, isso, muito subjetivo, muito abstrato. Querendo ou não, a sabedoria da gente precisa se traduzir em prática. Sim. Eu falei no início aqui que Jesus conta a parábola do homem que constrói a sua casa sobre a rocha, e ele chama um homem de sábio, sensato, e o outro que constrói a casa sobre a areia, e ele é o quê? É um homem tolo, é um homem insensato. Eu sei que a nossa sabedoria ela vai se transformar em prática, mas a Bíblia está cheia de ensinamento, nos mostrando que a sabedoria de Deus não é só sobre praticar, mas as nossas práticas elas são definidas de acordo com aquilo que nós sentimos no aspecto de motivação, né? No coração. Se a nossa prática, embora certa, esteja com a motivação errada,
é rejeitado pelo Senhor. Só que uma pessoa que não é cristã, ela não vai ter esse discernimento. Sim. Exatamente. A gente pode pegar um exemplo, estava pensando aqui, por exemplo, vamos lá. A gente está numa cidade, tá? A cidade de Barcaland, tá? E Barcaland passou por uma crise financeira terrível. Você tem pessoas aí que, diante dessa crise, resolveram de forma muito sábia guardar recursos, não gastar todo o seu dinheiro, né? Não comprar aquilo que não era essencial. Então, tudo que era supérfluo, a galera que preveu essa crise começou a evitar, começou a guardar dinheiro e tal. Essas pessoas eu acredito que poderiam ser consideradas como sábias. Se você pode ter ao redor um monte de insensatos que, mesmo diante desse problema que se avizinhava, resolveram gastar com tudo que era coisa. Cristãos, inclusive. Cristãos, inclusive. Mas aí você vai ter os cristãos que não somente perceberam a crise, como guardaram o seu dinheiro e entenderam que um princípio não era somente para que guardassem para si, mas foram capazes de aplicar com generosidade esses recursos que eles guardaram para abençoar a vida das pessoas que estavam passando por algum tipo de dificuldade. Ver a diferença prática disso aí. Aquele texto que eu li de Tiago, por exemplo, ele vai falar que onde há inveja e ambição egoísta, há confusão em toda espécie de males, se referindo à sabedoria que é do mundo. Né? Então, esse egoísmo, por exemplo, cara, houve aquelas pessoas que tiveram essa condição de guardar a grana, mas foi uma ação sábia que se mostrou fim em si mesma. Sim. Mas os crentes que perceberam que aquele dinheiro poderia abençoar a vida de outras pessoas em Barcaland, resolveram ajudar também aqueles seus irmãos, seus próximos. Então a gente vê como na prática, e a gente pode trazer isso para a nossa vida de maneira muito exemplificativa, a gente recebe esse conhecimento do Senhor que se traduz e modela a maneira como a gente convive com as pessoas, como a gente se relaciona, como a gente emprega os nossos recursos, quando a gente entende que aquilo que a gente tem foi Deus que nos deu. Perfeito. E a gente deve ter um compromisso de abençoar. A gente não resume a redenção do homem somente ao aspecto espiritual, mas é o homem todo homem. Então a gente usa esses recursos que Deus nos deu para abençoar a vida das pessoas. A graça comum fala disso também, né? Deus ele distribuiu esses dons como quis, essa Sim, capacidade. É a glória de Deus. É a nesse glória caso, de né? Deus. Não É a a glória própria de Deus. glória. Pra gente até ir para outros pontos, eu acho que o ponto que foi a primeira pergunta, né? A gente já conversou tanto, foi, cara, tem como ser sábio sem Cristo? Chegamos que sim. Assim, na sabedoria do mundo, sim. Exato. Perspectiva do mundo. Não na perspectiva Porém, bíblica. Exatamente. Porém, quando a gente olha para Cristo, cara, a gente precisa ser sábio em Cristo, fiel às Escrituras, e tudo que faremos, vamos dizer que essa sabedoria que Ele nos dá tem que ser para a glória dele. Perfeito. É isso. O exemplo que o Sóstenes ele ilustrou, assim, porque às vezes fica muito abstrato, ele traz uma Isso. ilustração E facilita. a gente precisa. Não, perfeito. Eu, inclusive, quando tu tava falando, eu comecei a meditar. Na conversa que a gente tava tendo aqui com o Gabriel, inclusive, veja, essa crise, um homem sábio aos olhos do mundo poupa dinheiro, aquilo vai ser bom para ele. aquilo Pra vai ser família bom pra dele, família sim. dele, ele traz certa segurança. Mas o olhar do mundo frente a guardar o dinheiro é muito num olhar de tipo assim, aqui está a minha proteção. Isso. Sim. A sabedoria mundana vai falar isso. O cristão que está fazendo a mesma prática que ele, se for biblicamente, Isso. parece redundante falar um cristão bíblico, mas é importante falar o óbvio. Acontece. Biblicamente falando, ele vai poupar dinheiro igual aquele cara. Vai trazer benefício para ele e para a família dele? Obviamente, ele inclusive vai exercer generosidade, como você falou, vai para além da família, mas ele olha o dinheiro como proteção? Não. A proteção dele, ele sabe. Deus pode trazer um vento e fazer com que todo esse meu dinheiro tolo, porque você trabalhou toda essa vida. Perfeito. Você morre, amanhã eu pedirei a sua alma e todo o seu recurso vai para alguém que o Senhor vai destinar. O próprio Tiago vai falar que a traça e a ferrugem vão corroer, porque é temporal, né? Então veja, aí a gente vai entrar nesse campo que não vai deixar de ser subjetivo, vai ser subjetivo. Porque no final das contas não é só a prática que o Senhor vai olhar. Sabedoria está também como anda a motivação do nosso coração, Perfeito. onde nós colocamos as nossas expectativas. As práticas são iguais, mas o coração de um está guardado no dinheiro, mamon. O outro está guardado no Senhor. Sabe? Então, Amém. esse é o ponto. Cara, e pode falar. Eu acho que tudo parte de, por exemplo, Provérbios vai trazer, né? Provérbios 1:7, que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então eu acho que toda discussão de sabedoria vai partir basicamente disso, que o sábio vai considerar a Deus e a instrução, e o tolo vai desconsiderar Deus
e a instrução. E, cara, eu acho que o principal é. Eu acho que vou entrar até nesse tópico agora com vocês. É que o ponto principal é a gente tem que saber onde buscar sabedoria. Porque, assim, como a gente falou, cara, juntar a grana, como do exemplo de Barcaland, como o Sócrates falou, cara, é sábio. Mas, cara, onde é que eu devo buscar a verdadeira sabedoria? Eu acho que é o ponto. Eu sou um cara jovem, né? Eu tenho 24. Eita, 24? Acho que quando esse podcast ter lançado, eu vou ter 25. Ei, parabéns aí, galera. Nossa. Mas, ó, eu tenho 24 anos. E aí, pô, ainda tô aprendendo muito. Gabriel usou exemplos aqui de pessoas que são mais velhas, a gente dita como sábias. Mas, cara, aí eu olho, pô, eu tenho 25 e não sou nem sábio ainda. Aí eu imagino um adolescente. Cara, será que eu posso ser sábio? É sobre idade? É sobre idade? E aí a minha Massa, boa pergunta pergunta. pra vocês é, cara, eu sou um adolescente, eu sou um cara que tem 17, 14 anos. Eu posso ser sábio? E se eu posso ser sábio, como eu devo buscar essa sabedoria? Excelente. Deixa eu estender mais a tua pergunta. Vai, Até para mano. direcionar o Gabriel também mais. Tipo, perfeito isso. Praticamente mesmo. Mas vamos lá. Eu sou novo convertido. Eu já tenho uma relação com a Bíblia, mas eu sou novo convertido. Ou seja, não li a Bíblia completa, não tenho muito bem fundamentado as verdades bíblicas. Como é que eu posso fazer para ser sábio? Excelente. Assim, eu vou até trazer um princípio que eu trouxe para a minha vida. Eu tenho um bloco de anotações que eu coloco lá, princípios para a minha vida. Eu tenho 3 até agora, que eu fui coletando à medida que eu fui tomando as pancadas da vida. Aí tu vai falar pra gente agora, em Não. primeira mão. Os 3 eu posso até falar, mas um deles é sempre escutar uma pessoa mais experiente do que eu. Massa. Sempre consultar autoridades para poder tomar as minhas decisões. Então, isso é algo que eu falo com orgulho. Eu nunca tomei nenhuma decisão na minha vida sem antes consultar meu pai e meus pastores. Fala nenhuma decisão mesmo ou as decisões importantes? Não, as decisões importantes. A decisão de ir ali na venda comprar a venda, essa daí eu não preciso consultar, mas casamento, namoro, faculdade, ministério, todas as vezes que eu tinha que tomar uma decisão importante na minha vida, eu sempre pedia opiniões de várias pessoas que eu considerava autoridades e que eu confiava. Então, a gente viu, de forma prática, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para ser sábio? Considerar a Deus em minhas decisões. A gente leu isso em Provérbios. E a gente já chegou nesse conceito. Bíblia, né? Segunda coisa, escutar pessoas mais experientes. O grande problema dos adolescentes hoje, não dos adolescentes hoje, mas quando nós chegamos na adolescência, nós chegamos em uma fase em que nós chegamos em um momento de descoberta. Onde nós começamos a ter uma carga hormonal maior, nós começamos a ter contato com coisas diferentes na vida, nós começamos a pensar coisas que nós nunca paramos para pensar. E vem os questionamentos, e vem as dúvidas, e vem os conflitos de identidade, etc, etc. E isso, na minha adolescência, isso foi muito mitigado, digamos assim. Eu fui um adolescente muito tranquilo, não dei problema para meus pais, nunca me envolvi com nenhuma besteira. Por quê? Primeira coisa, eu sempre estava olhando para a palavra de Deus. E segunda coisa, eu sempre estava pedindo conselhos. O grande problema dos adolescentes é que eles não escutam as pessoas mais experientes. Então, se você vai tomar uma decisão na sua vida, o segundo princípio de sabedoria prática é sempre consulte alguém que é mais experiente do que você nesse assunto, que você nunca vai se arrepender. Até hoje, eu nunca me arrependi. Momento merchandising Barcaland. Nossa. Na Barcaland, Sóstenes, nós temos um projeto chamado Conexão. E no Conexão, você pode ser acompanhado por uma pessoa mais madura que você. Olha aí. Ela não vai controlar a sua vida, mas ela vai servir como um conselheiro bíblico, que nós chamamos de discipulador. Nossa. E ela vai lhe acompanhar, a fim de lhe mostrar as verdades de Deus para que você seja uma pessoa sábia. Uma baita Menino, oportunidade. Muitas vezes. Que gatilho, hein? Eu acho que Gabriel falou uma parada aí, assim, vou até aproveitar e dar uma laparinha em vocês aí, velho. Ai, Vocês ficam aí com alguns problemas, vai falar com pessoas da tua idade, que tem o mesmo problema que tu, que não resolveu ainda. e vai Tá sendo abestalhado. Aí tá Tá sendo escutando o abestalhado. conselho Que daquele violência. cara que tá passando a mesma coisa e não resolveu. É. Cara, é dois feridos dois botando feridos. a ferida
O dedo da ferida do outro, né? Aí, tipo, aí Ninguém resolve nada. eu falei com minha amiga, eu falei com meu amigo. Tua amiga sabe de nada. Aí eu pergunto, Oxi. aí, a pergunta, ó, tua amiga já passou por isso? Não. Aí eu disse, e como é que ela sabe? Tá ligado? Então, assim, velho, esse conceito que Gabriel falou é fundamental. Cara, procurem pessoas mais experientes. Eu lembro que, antes de eu aceitar uma proposta de emprego, eu saí ligando para... Eu liguei até para Gabriel, inclusive. Liguei para Gabriel, liguei para outros amigos. Com emprego eu tenho experiência, né? Mas, tipo assim, cara, escuta, velho. A gente tem que gastar tempo escutando E pessoas, você isso é pode até não importante. concordar. Então você pode pedir conselhos a 5 pessoas diferentes. E essas 5 pessoas vão lhe dar conselhos diferentes. E você, nesse momento, o que é que deve parar para fazer, né? Refletir sobre esses conselhos de perspectivas diferentes que você recebeu. Entregar a Você Deus. não vai concordar com todos os conselhos que você vai receber, mas vai ser importantíssimo você receber. Mas você pode encontrar um denominador na multidão de conselhos. Não é Na só multidão de conselhos. conselhos, a sabedoria. sabedoria. Fala mais, só. Eu tive um pastor, cara muito querido, que ele falava um negócio assim, mais ou menos assim, né? Que toda opinião que não é colocada em conflito com um pensamento contrário não passa de preconceito. Eu não chego a uma definição madura daquela minha linha de pensamento se eu não submetê-la ao contraditório, entendeu? Então, às vezes, eu me sinto tão autossuficiente que eu não vou procurar conselho com ninguém. Eu acho que as minhas soluções, as minhas direções São as são melhores, né? as melhores possíveis para as minhas escolhas, né? E a Bíblia nos ensina um caminho bem diferente disso. Estava lendo aqui, ó, Provérbios 11:14. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. O tempo todo a Bíblia está nos mostrando que há essa sabedoria, né, nas pessoas não somente mais experientes que nós, mas principalmente se elas forem mais piedosas. Eu estava pensando aqui, cara, talvez a gente, eu não sei como é a vida da galera, mas talvez você olhe para o lado e não encontre pessoas que sejam realmente assim muito mais velhas ou pessoas de confiança com quem você pode dividir as suas lutas, né? Eu acho que não é a realidade de quem é daqui da nossa igreja, mas talvez você que esteja nos acompanhando aí no YouTube, enfim, talvez você olhe para o lado, caramba, eu não vejo ninguém com quem eu possa compartilhar, né? Eu acho que a gente encontra oração, aliás, encontra sabedoria também nas orações. A Bíblia nos fala que é só a gente pedir, né? O texto está lá em Tiago 1:5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então a gente primeiro tem simplesmente o Criador, o Senhor de todas as coisas, que nos dá sabedoria, nos dá essa condição da gente aplicar, né, o conhecimento da melhor maneira possível. Mas também você não deve limitar, penso eu, né, a solicitação de conselhos somente a pessoas que de repente viveram as mesmas situações que você. Sim. Porque talvez não sejam pessoas que tenham vivido o que você viveu, mas são pessoas que buscam o Senhor, são pessoas piedosas, pessoas que detêm essa sabedoria, que têm condições de serem usadas por Deus para te aconselhar. Então é isso, eu acho que a gente não deve limitar, né, as nossas decisões importantes, aquilo que a gente pretende fazer, somente aquilo que a gente acha, as nossas próprias percepções de certo e errado. Mas a gente tem o próprio Deus, a gente tem o nosso pastor, a gente tem os nossos amigos, temos as pessoas mais sábias, mais experientes, os nossos pais, a quem a gente pode e deve recorrer. Ô, Harry, uma segunda pergunta que você fez é: a sabedoria tem a ver com a idade? Sim. E a minha afirmação é que sim e não. Então, é possível. Boa. Filosófico. Então, é possível você ser sábio com 15 anos? É possível. Você vai ser uma pessoa mais sábia do que Sóstenes, que tem 35? Provavelmente não. Mas para a sua idade, para o convívio em que você está, você pode ser considerado uma pessoa sábia. Por que você pode ser considerado uma pessoa sábia? Porque você está atento aos princípios bíblicos e aos conselhos das pessoas mais experientes. Então, por exemplo, eu fui um adolescente que não passei por muitos problemas na minha adolescência porque eu sempre estive cercado da palavra de Deus e de pessoas mais experientes. Eu me considerava um adolescente sábio. Por quê? Quando eu analisava os outros adolescentes que estavam ao meu redor, eu olhava para a vida daquelas pessoas e eu sabia, aquele meu amigo está passando por isso aqui, porque ele foi contra esse e esse princípio bíblico e ele não escutou as pessoas mais experientes. Agora, se eu for contrastar com uma pessoa, por exemplo, eu tenho 27, Sóstenes tem 35.
Para mim, Sóstenes é muito mais sábio do que eu. Ambos analisamos a palavra de Deus, ambos somos cristãos, mas existe uma diferença entre nós aqui de 10 anos, digamos assim. Então, naturalmente, e não é regra, mas naturalmente ele tende a ser mais sábio do que eu. Eu me considero sábio, mas eu considero ele mais sábio do que eu. Por quê? Ele tem mais experiência de vida. Ele já passou por coisas que eu ainda não passei. Então, tem muitas atitudes, por exemplo, hoje que eu cometo com 27 anos, 28, sei lá, nem lembro mais quanto tempo. 27, 27? eu acho que é, não sei. 28, é 28. Não, é 27, é 27. E eu tenho então. 36, tá? Eu tava deixando ele falar que eu tenho 35, mas eu tenho Você 36. sabe a Tem idade, muitas mano. coisas. Então, eu considero, por exemplo, que eu sou uma pessoa sábia, mas tem muitas coisas na Só minha esqueceu vida. de contar os dias. Tem muitas coisas. Pegou rápido, hein, velho? Peraí. Por exemplo, tem muitas coisas na minha vida que eu faço e que depois eu venho refletir. Rapaz, faltou para mim experiência. Por isso que eu cometi aquele erro lá. E a gente tem que ser humilde para reconhecer isso também. Eu acho que o ponto aí que você que está escutando aí de casa, quebrando a quarta parede, velho, tem como você ser sábio. O ponto principal é onde tu tá buscando essa sabedoria. E essa sabedoria a gente tem que buscar nas escrituras. Esse eu acho que é o ponto principal, lógico. A gente tem que falar com pessoas mais experientes, mas, cara, se não for a luz da Bíblia, irmão, de nada adianta, né? O que é que tu acha que tem aí? atrapalhado a galera? Essa é a minha pergunta, velho. Vamos lá, eu tenho 15 anos. Cara, eu quero ser sábio, eu quero me tornar uma pessoa sábia pra, como o Gabriel falou, pra minha idade. Mas, cara, tem alguma coisa atrapalhando esses jovens, esses adolescentes. Vamos colocar até jovens mesmo, né? Tem jovem aí de 30 anos que, meu Deus do céu, velho. Sim. Parece adolescente. Parece adolescente, parece nauta, É. tá ligado? Então, assim, cara, o que é que tem pedindo essa nossa geração, eu falo a minha mesmo, essa nova geração, cara, de buscar a sabedoria de um jeito certo, que é a luz da Bíblia. Massa. Só isso. A gente, inclusive, está no meio de uma série de mensagens que fala muito sobre esse individualismo moderno, né? As pessoas hoje são muito donas de si. As pessoas hoje são muito autossuficientes. As suas ideias, as suas percepções, os seus projetos estão dentro de uma agenda que não tem lugar para o outro e muito menos para Deus. Então, eu acho que quando a gente começa a tomar as nossas decisões a partir daquilo que a gente acha das coisas, a gente vai se tornando na nossa cabeça independente demais, e aí a gente já não sente necessidade de pedir conselhos, de submeter as nossas decisões a Deus, porque a gente começa a ver que as decisões que a gente vai tomando, né, vão dando certo, a gente vai conseguindo aquilo que a gente busca. Para que eu preciso de Deus nesse processo? Para que eu preciso do conselho dos meus amigos, né? Então, eu acho que a gente hoje está num contexto social, num ambiente que fomenta, que ajuda, né, os adolescentes, os jovens, os adultos a criarem uma espécie de independência totalmente falsa da figura de Deus, sabe? Porque elas são senhores e senhoras das suas próprias vidas. Cara, a gente precisa colocar Deus no lugar de primazia da vida da gente. A gente precisa entender que tudo aquilo que a gente faz deve ser para a glória de Deus, né? O nosso trabalho, a nossa escola, né? Pô, deve ter uma galera aí se preparando para fazer O Enem, um Enem da vida, como é aquele da UPE? SSA. SSA. Cara, eu estou submetendo ao Senhor o curso que eu desejo fazer. Esse curso que eu desejo fazer Glória a dele. é para a glória dele, vai ser uma porta, uma ferramenta para que eu seja sal e luz onde ele me permitir estar, né? Então eu preciso trazer Deus para a minha agenda, cara. Eu preciso trazer a multidão de conselhos para a minha agenda. Eu preciso entender que eu disponho, que eu posso contar com pessoas que têm condições de me ajudar, né? Eu acho que hoje, como é vendida essa ideia de que a gente é independente. Cara, tem adolescente coach. Tem um menino de 14, 13 anos, eu não me imagino numa faculdade, porque bicho, eu tenho uns embrulhos quando eu vejo aquele Eu já vídeo. tô envergonhado por esse Porque os caras estão fazendo 6 mil, 7 mil, 8 mil com digital,
Pelo amor de Deus, Quem cara. tá fazendo, às vezes, é o São pai que é pessoas que daqui a 10 anos vão ser adultos completamente vazios. Serão péssimos pais, péssimos maridos, péssimos amigos. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Então, você que está nos ouvindo, você que está nessa idade aí de começar a mudar de ambiente, sair da escola, tá prestes a entrar na universidade, cara, coloca Deus como prioridade máxima de tudo aquilo que tu estás desejando fazer, para que Ele norteie, para que Ele conduza as tuas decisões, para que Ele te mostre os caminhos que você deve seguir. Eu acho que isso vai te fazendo se esvaziar e se preencher mais dele, sabe? A gente precisa se esvaziar da nossa vontade e nos enchermos do Senhor. Cara, eu acho também, aí eu vou dar uma opinião minha, a questão também hoje, essa nossa geração, a gente quer tanto imediatismo na resposta que isso barra a gente de É isso querer aqui, né? gastar. Procurar cara, Isso aqui, né? respostas cara, mais hoje profundas, né? a nossa geração é A que menos espiritualidade lê, TikTok, né? a gente é a que menos lê, a gente é a que menos pesquisa. Hoje é só ir no chat GBT e perguntar, chat, por favor. E, cara, eu não tô dizendo que o chat é ruim, não. A IA é boa. Mas, bicho, a gente por muitas vezes fica, chat, eu quero saber que cor é tal coisa. Pronto. Porque a gente não pesquisa. O chat é um conselheiro mais procurado do que o próprio Deus. Na vida de muita gente hoje. A gente tem a nova geração, isso já foi comprovado, tiveram pesquisas que fizeram que nós não, no caso, né? A nova geração que existe agora tem um QI abaixo dos pais. Cara, E a primeira geração, que Retrocede, regride. Obrigado. Sabe? A gente está lendo menos, a gente está acessando mais informações do que os nossos avós e pais acessaram um dia. A gente tem mais acesso. a gente tem mais conhecimento disponível, mas a gente está ficando burro. Cara, a Universidade de Berna, na Suíça, lançou um estudo, acho que coisa de 1 ano atrás, que mostrava o impacto da quantidade de informação que a gente consome em diferentes veículos por dia. Se a gente fosse capaz de colocar no papel esse volume de informações, seriam milhares de livros. O volume de informação que a gente está consumindo hoje está deteriorando a nossa cognição. Os adolescentes da nossa geração estão doentes. Eu ganhei um livro recentemente, presentaço do meu sogro, obrigado, Sérgio. Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Esse livro é um best-seller do New York Times e Haidt hoje é um sociólogo americano que está fazendo um estudo fenomenal sobre o impacto das redes sociais na vida dos adolescentes. Ele diz, por exemplo, que nenhum adolescente deveria consumir internet e redes sociais antes dos 16 anos de idade. Cara, é um estudioso que está falando esse negócio, mas a gente lê isso aqui hoje, tu imagina um adolescente de 16 anos hoje que não tem um Instagram, que não está no TikTok, que não consulta as IAs da vida para fazer os seus trabalhos na escola. A gente está refém do mundo digital. Tolice da vida. O cara tá aqui do alarme do cu. O cara desbloqueia Primeira coisa que faz é pegar. TikTok, WhatsApp. O cara mal abriu o olho. A galera tá indo dormir tarde da noite consumindo tela. Isso tem afetado a qualidade do sono. Isso é pecado. A gente precisa enxergar essas coisas como pecado, porque o nosso corpo está sofrendo por conta dessas escolhas pouco sábias que a gente tem feito de gestão do nosso tempo. O nosso John Piper, inclusive, fala isso, né? Ele diz que um dia a gente vai ver que tudo aquilo que nos faltou para buscar mais a Deus foi qualquer coisa menos tempo. Porque o tempo que a gente tinha, a gente estava dedicando para qualquer porcaria, trivialidade, exemplo das redes sociais. E aí, Sóstenes, a gente entra num assunto que é bem para. Eu acho que tem uma correlação grande, que é o aspecto de propósito. Qual é o nosso propósito como cristãos? Nós que somos jovens, adolescentes, você vai perceber que os discípulos, a maioria deles era nessa faixa, adolescente jovem, a partir de 15 anos, se eu não me engano, nessa faixa. O mais velho que tinha, se eu não me engano, era Pedro, que tinha na faixa de 20 e poucos anos. Então você vai perceber que os 12 homens que foram responsáveis por mudar toda a humanidade e espalhar o evangelho de Jesus, eles tinham menos de 20 anos quando começaram a fazer isso. Eles poderiam estar na barca, muitos deles na barca e outros no Os 12 pier. poderiam estar na barca e no pier. Isso. Então, você como adolescente, eu sei que você pode estar passando nesse momento por conflitos. Quem eu sou? Qual é o meu propósito nessa terra? O que é que eu vou fazer de faculdade? Qual é o propósito da vida? E isso e aquilo outro. Gente,
Jesus nos chama a servi-lo. E, sinceramente falando, se você passa 3 horas no Instagram e TikTok por dia e passa 5 minutos lendo a Bíblia, você não está servindo a Jesus. Quando passa Como- 5 minutos, né? Você não está servindo a Jesus como deveria. Então, princípio de sabedoria prática. Se apegue à palavra de Deus. Leia a Bíblia, consuma teologia e entenda o propósito que Deus quer para você. Você é adolescente, mas não significa que você é só um adolescente, não. Foram adolescentes que espalharam o evangelho para todo mundo que nós temos hoje. Vamos lá, para me encaminhar para o final, Por favor. vou fazer perguntas direcionadas Direcionadas. e vocês vão responder em 30 segundos. 30 segundos. Uau. Que desafio. Sóstenes, Oi. posso aprender com quem não é crente objetivamente? Diga aí. Depende. Eu acho que decisões importantes, prioritariamente, você deve tomar baseado na multidão de conselhos daqueles que têm o Senhor como Salvador, como Redentor das suas vidas, né? A gente pode buscar ajuda, pode buscar conselhos com pessoas que não compartilham da nossa fé. É razoável que façamos isso, mas a gente precisa buscar no Senhor discernir nessa multidão de conselhos, já passei dos 30 segundos, as pessoas a quem a gente deve depositar a nossa confiança, né? Para que sejamos, de fato, orientados por aqueles que partilham das nossas mesmas motivações e propósito. Gabriel, como saber se eu estou ouvindo a voz de Deus ou só sendo guiado pelo meu coração? Se o que você está escolhendo seguir está ou não de acordo com a palavra de Deus. Simples assim. Simples assim. objetivo. Se você quer ir para a direita, mas a palavra de Deus diz que a direita é errada, Não, mas o Espírito Santo falou no meu coração, pô. sim, às vezes é só uma ideia da sua cabeça. Isso foi indireta Às vezes- política, foi? Não, não. Obrigado, de brinde. Foi o assunto anterior. Mas muitas vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração. E o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Mas eu tô dizendo pra tu que foi o Espírito Santo. Não me pô. importa o que você está dizendo. Se a palavra de Deus está dizendo o contrário, tá errado. Não, Sóstenes, eu acho que tu vai ser mais sábio. Eu acho que, Me perdoe. eu acho que tu vai ser mais sábio. Mas uma irmãzinha... Do Cocó? Não, calma aí. Ok. É você que... Você está Tu dizes, você que está caracterizando. estereotipando aqui. Mas uma irmã chegou para mim na igreja e disse, eis que te digo, Deus manda te dizer. E aí? Cara, eu acho que a gente tem que ter discernimento no Senhor, pedir a Ele sabedoria, para que a gente não seja refém das profetadas no meio das profecias, ok? Cara, Tá vendo? deixa eu Ele falar disse o que eu disse, só que mais Cara, suave, né? Tô Eu fui- brincando com fui você. muito Você é ignorante. sábio, você Isso sem sabe. resenha, velho. Cara, Deus vai falar contigo também, pô. Ele não vai chegar e assim, aleatoriamente. Olhe, tipo, você que é adolescente, se a irmã disse que você ia namorar com aquele menino que não é crente, não escute não, viu? Porque a palavra de Deus diz que é errado e Eita, acabou a ih. história. Inclusive, mesmo que seja crente, não namore não. Tenha cuidado, Isso. viu? Não namore não. Exa- Adolescente não é pra namorar. Adolescente é pra estudar. Não pode nem pagar um sorvete. Ouça É o verdade. líder. Lá no meio da Ouça rua o pregar Lá em líder. Carnaíba tu ficava namorando, era? Eu não. Eu Sim. estudava pra Que passar no orienta, vestibular. Mas é exatamente isso, velho. Muito boa. Sóstenes, qual deve ser... Não, na verdade, vamos mudar a pergunta. Eita. Devemos ser menos influenciados por influenciadores? Certamente. Ponto. Certamente. A gente tem que ter cuidado para quem a gente confia o nosso ouvido e os nossos olhos. Voltemos os olhos e os ouvidos para o Senhor, para que não sejamos levados de um lado para outro por todo o vento de doutrina. Ei, fenomenal, velho. Fenomenal. Cara, que bate-papo bom mais uma vez com vocês. É isso. Sabedoria, onde devemos buscar? Escritura. Onde devemos olhar? Pro alto. Ponto, velho. O resto, cara, buscar conselho, discernimento de Deus e principalmente em pessoas mais experientes. Eu acho que resume bem a nossa conversa. E, cara, gaste tempo, velho. Gaste tempo lendo livros bons. Gaste tempo lendo a Bíblia, por favor, velho. Sai do chat GPT, sai do
TikTok, vai em busca da resposta, velho, que isso vai crescer bastante. E a fim de crescer no conhecimento do Senhor, Temos o quê? vou deixar aí, Sóstenes, faz um merchan aí dos peers da Igreja Rio. Muita gente que nos assiste é de Recife, quer conhecer uma igreja saudável. Convida aí a galera para os peers. E Gabriel também, convida aí a galera para pensar, fala um pouquinho dos cursos das grades. Galerinha, você que está nos escutando neste momento, nos assistindo, você que tem algum irmão, primo, colega, parente, jovem, entre 18 e 35 anos, a gente quer deixar o convite para você participar dos encontros do PIER, que é o Ministério de Jovens da nossa igreja. A gente se encontra quinzenalmente, tá? Você pode nos acompanhar nas redes sociais do Ministério e ficar por dentro de todas as novidades. Inclusive, no último fim de semana, agora de setembro, a gente vai ter a conferência Convergência, receberemos aqui o Bibo, né? Será que ele quer topar um Fala Barca? Cara, eu aproveitaria a oportunidade. E aí? Alô, meu diretor! Vem ser feliz com a gente, procura o Pia e você vai ser muito bem recebido aqui. Vai ser um prazer tê-lo conosco. Sóstenes, qual a idade? Entre 18 e 35 anos. 18, 35 anos. Pia, né? Pia, exatamente. Galera. Marca de 17, entre os 14 aos 17 anos, estaremos aqui todos os sábados. O Pia, quinzenalmente, você que é de Olinda, você que é aqui ao entorno do Prado, Zona Norte, você também que é ali pro lado de Camaragibe, aldeia, vem ser feliz, mas tem que pensar também Eu nesses quero lugares. aprender mais tem de que Deus. Eu pensar. quero aprender mais sobre as escrituras. Eu venho pra onde, Biel? Pro pensar, meu amigo, venha pensar teologia com a gente. Porque crente Oxi. também é. Pensar. Ah, quais são os Todo- dias? Todo domingo, antes do culto, você pode vir aprender um pouco mais da palavra de Deus com a gente aqui. E no Prado de manhã, nós temos 2 salas rodando. Você pode assistir os cursos do Pensar antes ou depois do culto. É de sua escolha. Além disso, a gente tem aula de manhã e de tarde no Prado, à tarde em Aldeia e à tarde em Olinda. A gente tem curso de Cosmovisão, Evangelho e Vida, isso, velho. Trindade, interpretação bíblica, Novo Testamento, E Antigo Testamento. tem novidade vindo aí pra pensar? Tem novidade vindo aí pra Pensar próximo ano, viu, meu amigo? Aguarde que tem muita coisa Posso boa fazer um chegando. complemento? Quentinho, Aproveita. quentinho, pode. Venha aprender mais de Deus para você não morrer, tá certo? Tá. Lá em Oséias, o próprio Deus disse: meu povo perece, porque lhes Falta faltou de conhecimento. conhecimento. É isso, velho. Acho que acabou o podcast, tá bom? Gente, mas não acabou o podcast. Tem aquele não. momento. Que Tô com vocês medo, amam. viu? Eu estou com amigo, medo. essas Eu estou prendas com são medo. Momento, haha, Ariel. Puxa a vinheta. Vem! E vem pra cá ele! Vem pra cá! Pode vir, irmão. Eu tô te chamando. Obrigado. Opa, cobra. Olha ele aí. Elegante, hein, velho? Henrique Laureano. Essas cambitinhas, filho. Ele é Jacó. E aí, Depois eu pô, conto e um aí? E aí? Né, porque eu sofri um acidente. Acho que. Com licença, tu pode abrir mais. Por favor. Pra quem não sabe, é que eu sofri um acidente. E aí eu acabei fazendo uma perfuração na perna. Por isso que eu estou com esses cambitinhos, tá entendendo? Um tempo sem treinar e Aí tal, faz vazou, parte. né? Como se nunca tivesse sido assim, né? Vazou sangue, no caso, né? Então, vamos ao que interessa. Sim. Vamos ao que. Vamos ao que interessa. Ah, velho. No último podcast que eu apareci, eu estava como DJ do Gera, Riquelson do Gera. E agora eu estou como Henrique III. E agora eu queria pedir autorização, né? Pra entrar aqui no podcast de Monark e do Igor. Eu posso participar aqui do podcast de vocês? Pode, mano. Agora tu só confundiu. Eu sou Igão. Ah, tu é o Igão? Tu é o Monark, né? Sei, Essa parte eu boto o pi, sou eu que edito mesmo. Galera, corta isso aí, beleza? É sério. Sou eu que edito mesmo, faz parte. Então vamos lá. Bom, o tema aqui foi sobre sabedoria e é muito Tu não foi sábio, isso. e é muito fácil a gente confundir a sabedoria aqui. Mano, a gente vai ter que... Opa, calma. A sabedoria aqui, em teoria, a partir do mundo, ela é boa, mas tem uma sabedoria bíblica que deve ser entendida como tal, não é mesmo?
Então eu queria que vocês lessem aqui. Cada um vai ficar responsável por ler um papel, são 2, e eles se completam. Deixa Tem que pros mostrar pra convidados, câmera. deixa pros convidados. Bora lá. Vocês vão olhar para essa câmera aqui. Eles vão olhar para essa câmera aqui, beleza? Meu Deus do céu, cara. Agora é tua vez de ler, Gabriel. Maria, preparatorista, que você volta É o quê? Agora é tua vez de ler, Gabriel. No Por favor, microfone, leiam e Gabriel. mostrem para a É pra câmera. eu ler, eu vou ler e depois eu mostro pra câmera então, beleza? Beleza. O momento Hariel de hoje. Uma quiz de sabedorias. Se Jesus nos prometeu uma coisa... Não. Se Jesus nos prometeu uma coisa, se vivermos a sabedoria de Deus, os haters gonna hate. Tenta cantar, pô. Só faltou ser shake. Por isso, chegou a hora de testar os nossos conhecimentos da grande love story, que é a Bíblia, em contraste com a sabedoria mundana. Por isso, se preparem para shake it off, o que não vem do alto, e vencer o anti-hero do conhecimento do tolo. Mas cuidado, se você não estiver firmado na palavra, é provável que as coisas não fiquem out to well. Eu acho que Gaius é uma Swift. Nota da equipe fala barca. Escrever isto custou muitos neurônios, então, por favor, se dediquem. Aqui, cadê onde é que eu mostro aqui? Gaius é uma A gente Swift. tem a coisa aqui, e acho que isso aqui é Taylor Swift, né? Não sei o que foi que houve aí. Bom, nada mais é do que tá na Bíblia ou é Taylor Swift. É, exatamente, pessoal. Então, eu acho que vocês puderam perceber aí que a equipe trabalhou muito para trazer esse material para vocês. E, bom, esse momento é o momento do quiz, certo? Quem perder vai pagar uma prenda no final, Dançar. coisa Shake. padrão, coisa básica. Shake, Eu tô aparecendo aí, normal, tô. Beleza? Então é o seguinte, a gente vai diferenciar o que tá na Bíblia e o que Taylor Swift, beleza? Que Taylor Swift. O que Taylor Swift, exatamente. Então, Matheus Moura e Hariel Montenegro vão alterar as perguntas e aí eles vão falar quem ganhou e quem perdeu, beleza? Ao final de cada pergunta, nós fazemos a somatória e é isso. Fechou? Acho que vai falar. 8, 4, 12. Exatamente, não precisa ser na ordem. Fechou. A galera do A gente tá? pergunta diretamente tipo, Gabriel, essa Você faz uma pra ele, depois uma pra ele, Eu vou depois começar. uma pra ele. Show? Tô sentindo que nós vamos se lascar. Eu tô achando. Eu vou ficar aqui do lado Tô com um péssimo pressentimento. Não estou gostando disso. Fala o número. Eu vou na pergunta 7 ao meu amigo Gabriel. Eu tenho dormido há tanto tempo numa noite escura de 20 anos, mas agora vejo a luz do dia. Tá na Bíblia ou é Taylor Swift? Tem segundos, 10 segundos. Bora. 9. Faz a pergunta? Fazer. Bora. Eu tenho dormido. Isso é uma paráfrase da Bíblia, é? Tá na Bíblia ou Taylor Swift? Taylor Swift. Eu tenho dormido há tanto tempo numa noite escura de 20 anos, mas agora vejo a luz do dia. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Taylor Swift. Aí. Aê! 20? Vai, Harry, manda agora. Bora lá, 1-0 pra Gabriel, hein? Olhem para mim. Será que existe dor igual a minha? Só. Esse é qual o número, Ariel? 5. 5. 10, 9, 8, 7, Olhem para mim. 5, Será que existe uma dor igual a minha? 4. Taylor Swift. Perfeitamente, Taylor Swift. Não. Errou. 1-0 Tá para na Gabriel. Bíblia, Lamentações 1, verso 12. Essa foi boa, essa foi boa. 1-0 pra Gabriel, hein?
Vamos virar, vamos virar, vamos virar. É a doideira da peste, meu irmão. Número 9. Nunca seja esperto ao ponto de abandonar a bondade. 9, 8, Só puder. A bondade. 6. 5, 4, 3, 2. Isso é Taylor Swift. Acertou! Rapaz, eu acho que ele é uma Swift. 2-0 pra Gabriel. Calma, vamos Questão virar isso aí. número 11. Eu nunca vou te deixar sozinho. Taylor Swift. Acertou! Beleza? Não tinha nada pra aqui, porque... Meu irmão, isso aqui é totalmente chute, aquele negócio. Vamos lá agora para número 3. Sua desgraça ainda está chegando. Vocês vão ficar bêbados e nus. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, Tá na Bíblia. certeza, Rapaz, não tem não, mas eu tô chutando aqui. confirmado. Confirmado. Henrique, E aí, não, eu vou dar uma chance. Tá na Bíblia. Acertou. acertou. Lamentações 4:21. Mas acho que velho. estão ajudando aí, né? Tu não 3-1, velho. Tem um pouquinho de... 3-0, Vocês estão é usando isso essa mesmo, versão 3-0 freestyle pra aí, Gabriel. quebra o cara. Ah, 3-1, verdade. Vamos para mais duas. Bora. Se só o errar, Gabriel já ganhou. Perfeito. Pergunta Sóstenes. número 2. 2. Eu gostaria de saber o que ele me responderia. O que ele me responderia? Não, essa aí tá na cara, pô. Tá, com certeza. Muito na cara. Mas aí sabe o que ele me responderia? 10. Taylor Swift. Tu agora foi de shake. 3-1. É difícil, Se viu? ele acertar essa... Se Gabriel acertar essa, Bora. vai levar, hein? Irmão, tá com o Gabriel. Oxi, mas não já levei, não? Já, pô, já ganhou. Não. Mas, São Ah, 12. São 12. São 12? São 12. São 12. Maria. É a última. Não tenho medo dos muitos inimigos que me ameaçam de todos os lados. Isso aí tá na Bíblia. Isso é uma afirmação? É, sim. Gabriel, vamos te dar Eu preciso 9, que tu me diga. 8, 7, Não tenho medo. 6, 5. Mas eu acho que tá na 4. Bíblia. Tu acha? Acho que tá na Bíblia. Acertou, Gabriel. Eu quero. Temos um vencedor. vítima de Gabriel injustiça. é o vencedor, Vítima de velho. injustiça. Não tem como, é porque Ele errou erraram. várias. Erraram. Tá certo, mano. Entendeu? Pois é, Gabriel. Bom, então finalizamos aqui o nosso quiz. E agora a gente vai para a prenda do nosso perdedor. De aqui, novo, né? velho. Que seja ele dançar A shake. gente vai para a Que nossa seja ele prenda. dançar shake it. E bom, a prenda é o seguinte, vou contextualizar para vocês. Nós vamos dar a letra para Sóstenes e vai rolar um karaokê de Sóstenes Eu não queria fazer isso. cantando Taylor Oh, Swift. tu também pediu agora, velho. Agora tu É pediu. isso, pessoal. Agora não Vamos foi... fazer uma breve pausa Não. para preparar esse cenário para vocês. Acho que Já a gente pode voltamos. terminar. E agora, vamos... Vocês têm que chutar. Tá, agora Sóstenes vai cantar Shake, Shake. Ó. Meu DJ, música no som. 1, 2, 3 e vai. Já. Já começou. Já começou? É, então tá. What people say, the what people say. Sei não, pô. But I can make you say. Isso é muito rápido, cara. That's what people say. But I can say. Com essa parte. Can't stop, won't stop loving, I say. It's like I... Como é? Refrão. Vai. Play, man. Hate's gonna hate. Baby, I just gonna shake. E o quê? I shake it off.
Shake it off. Tamo junto! Que humilhação, né, velho? Parabéns! Pedro, Esplêndido! Valeu, galera! Tamo Valeu, junto! galera! Nunca mais eu volto aqui, nunca mais.